Olá, eu sou Renato Alves, recordista brasileiro de memória, e neste vídeo vamos falar sobre a importância da memorização nos seus estudos, na sua vida profissional. Vamos tirar dúvidas, tentar tirar algumas dúvidas sobre como funciona o meu curso de memorização, Método Renato Alves, e passar, evidentemente, para valer o seu tempo aqui, passar várias dicas interessantes para você melhorar a sua produtividade nos estudos e também no trabalho. Em 1890, um psicólogo inglês chamado William James, que é o pai da psicologia moderna, ele disse, em 1890, a atenção é seletiva. O que o William James quis dizer com isso é que nós devemos direcionar a nossa atenção naquilo que a gente deseja. O que significa isso? Você poderia escolher se concentrar, por exemplo, no dedão do seu pé direito, digamos. Talvez você já esteja fazendo isso agora. Então, o William James ele vai dizer, a atenção ela é seletiva e ela é sustentada. Por exemplo, você poderia escolher se concentrar neste vídeo. Poderia escolher se concentrar na aula que você assiste, no livro que você lê. Porque a concentração é uma escolha. E a memorização ela é um processo ativo. Então, veja, nós temos dois parâmetros aqui. A memorização ela depende da concentração. Quer dizer, eu preciso primeiro me concentrar para poder memorizar. Então, elas andam juntas. Se você não tem concentração, você não consegue prestar tanta atenção nas tarefas, na leitura, na aula ou na videoaula e, portanto, você não tem grau de retenção mais forte. Essas pessoas com déficit de atenção, muitas frequentam o meu curso, inclusive meu curso presencial, elas têm um histórico de 100% de memorização. Ou seja, lá no curso a gente ensina que mesmo com déficit de atenção, você consegue usar a sua memória com eficiência, porque se a gente escolhe se concentrar na tarefa. Então eu ensino ao aluno no curso como ele escolher, como ele fazer a seleção daquilo que é importante e manter o foco ali, né? Isso, claro, acaba melhorando muito a performance dele numa sala de aula, numa videoaula, numa reunião que ele participa, numa palestra, no atendimento ao cliente, por exemplo. Então a memorização, ela depende muito da concentração. E por que memorizar? Hoje nós vivemos num mundo de muita informação em pouco tempo. O que acontece? Hoje as pessoas estão recebendo muitas informações, estão usando cada vez menos a memória natural e aderindo viciosamente e perigosamente às memórias artificiais. Memórias artificiais, eu sou formado em tecnologia e tenho paixão por tecnologia. Eu sei que a memória artificial ela é legal, ela ajuda, você consegue gravar milhares de coisas aí no smartphone, por exemplo. Só que eu também sou recordista de memória e, portanto, por estudar memória há 16 anos, eu sei que memória artificial cai, quebra, queima, perde, roubam, pifa, derrete, e tudo que a gente gravou ali naqueles arquivos, nossas fotos, nossos pensamentos, as nossas ideias, documentos, livros, todo o seu patrimônio intelectual que você gravou ali, ele acaba se perdendo. É mais ou menos como você ter gravado há alguns anos atrás arquivos nos disquetes de 1.44 da Verbatim, lembra deles? E hoje você não tem nem onde ler esses arquivos. Talvez até os arquivos, os disquetes nem funcionem mais. Deixa eu te contar um segredo como mnemonista profissional. O cofre mais seguro que existe está aqui, é a sua memória natural. O que você encerra na tua memória, ninguém tira de você. Só que para usar a memória com eficiência e com inteligência é preciso o quê? Método mnemônico. E essa é a minha especialidade. Mnemonista profissional, recordista de memória e professor de memorização. 90% dos estudantes não sabem estudar. De onde vem esse dado? Nós fizemos uma pesquisa em Campinas, nós fizemos através da Humano Editora e Consultoria, nós contratamos psicólogos e pedagogos e desenvolvemos um teste. Esse teste, na verdade, o propósito desse teste era lançarmos um produto chamado Não Pergunte Se Ele Estudou, que é um box com livros e DVDs para alunos. E aí nós fizemos uma pesquisa para saber como é que estava o mercado, né? E mais de 90%, para ser exato, 95% dos estudantes entrevistados não sabiam estudar. Paz, meus senhores, as senhoras que devem estar me assistindo agora, todos os 300 eram universitários. Então o que a gente constata? O processo vem errado no fundamental, no ensino médio, chega errado na faculdade, a pessoa se forma, recebe um diploma, coloca na parede sem saber ao menos o que é estudar. Aliás, uma das perguntas mais difíceis que um estudante pode responder
é essa: você sabe estudar? Então, o que falta para o estudante é a estratégia de estudo, é o método de estudo. Agora, método de estudo, o método pedagógico, ele é importante sim. Agora, o método de estudo, o método pedagógico com memorização, ele é muito melhor. Por quê? Não basta saber estudar, você tem que saber estudar e, enquanto estuda, ativar a sua memória para que você tenha muito mais efetividade nas horas que você passou estudando. Então não adianta você estudar 8 horas errado, não ter nenhum resultado, não lembrar de nada no dia seguinte. É melhor você estudar 2 horas, 1 hora que seja, meia hora que você tenha disponível certo e memorizar e no dia seguinte lembrar do conteúdo, do que estudar 8 horas e não lembrar de praticamente nada. Então a gente tem um trabalho de memorização que é um curso presencial e também tem um curso online. O curso ele tem 16 anos de mercado. Então, em 2006, quando eu estabeleci o primeiro recorde brasileiro de memória, não tinha nenhum brasileiro até então que dava aulas de memorização, tinham poucos, mas que tinham um método validado. Então, o que eu fiz? Eu criei um método mnemônico, fui homologado por uma empresa, que é o Ranking Brasil, o livro dos recordes, e foi homologado como o homem com a melhor memória do Brasil. Ou seja, o método que eu ensino, eu provei que funciona. Então não adianta a gente... Às vezes você se frustra, faz um curso de memorização, ou às vezes você está assistindo esse vídeo porque está em dúvida se inscreve ou não no meu curso. Por que muitos cursos de memorização não funcionam? Porque o mnemonista, o professor de memorização, ele não usa a memória como ele prega lá na frente, como ele diz que ensina na propaganda, ele não faz, ele não consegue fazer porque ele não validou o método dele. Então você vai aprender num curso comigo, você vai aprender desde como funciona a sua memória, do ponto de vista da memorização. A gente não fica simplesmente enchendo linguiça e falando de teorias e blá blá blá. Já vai direto ao ponto. Como funciona a memória? Sim, mas do ponto de vista da memorização. Neurociência você lê, tem muito material aí. Eu tenho a minha base no curso são ciências cognitivas e filosofia da mente. Então eu já processei essas informações, já compilei tudo isso e estou te trazendo de uma maneira objetiva apenas aquilo que você vai usar, que vai servir nos seus estudos ou no seu trabalho. Então a gente vai aprender a técnica de memorização, como funciona a memória, a gente vai aprender as estratégias de memorização que eram utilizadas desde a Grécia Antiga até os dias atuais, o que você pode fazer. Então não vamos ficar em métodos antigos, vamos trabalhar com métodos aplicáveis no seu dia a dia. Aliás, uma curiosidade, na Grécia Antiga, numa época em que eles não tinham aonde anotar, os estudiosos eles fazem uma previsão que a memória das pessoas naquela época era 500 vezes melhor do que a nossa hoje. 500 vezes melhor. Por quê? Eles não tinham onde anotar, eles confiavam totalmente na memória natural. E um segredo, existe uma memória fascinante dentro de você. Nos meus cursos frequentam pessoas de 8 a 80 anos de idade e a gente faz esse exercício, eu faço junto com esses alunos, e pessoas com 70, com 80 anos de idade, eles usam a memória de uma forma que nunca usaram na vida, eles memorizam coisas num tempo muito rápido que eles nunca imaginaram conseguir fazer aquilo na vida, que parece mágica, mas não é mágica, é estratégia. O método que a gente utiliza é único, ele é patenteado, não tem outro método de memorização que tem o nome método Renato Alves, ele é patenteado. Então voltamos aqui aos tópicos, aprender a usar a memória, como é que eles usavam na Grécia Antiga e como é que nós vamos usar hoje no mundo da alta tecnologia. A gente vai aprender a criar menos dependência de tecnologia, você vai aprender como riscar do teu vocabulário o verbo esquecer. Então se você se sente uma pessoa muito esquecida, se você vive perdendo tempo, dinheiro, prazos, datas de aniversário, esquece o nome dos seus clientes, a gente vai aprender isso no curso também, é um bônus bem legal que estou passando para você. Você vai aprender também estratégias para lembrar de qualquer tipo de tarefa, de tudo, desde como lembrar da chave na porta, esquecer o guarda-chuva no restaurante, como é que você vai lembrar. A gente vai acabar com esses esquecimentos. Você vai aprender técnicas de estudo, para estudar qualquer tipo de ciência, qualquer tipo de matéria. Você vai aprender técnicas de recordação. É importante isso porque, assim como existem técnicas de memorização, existem técnicas de recordação. Então, tem cursos que ensinam você a memorizar. Tudo bem, e aí? E recordar?
existe também estratégias de recordação. Um dos meus livros que eu escrevi, Os 10 Hábitos da Memorização, eu mostrei e provei que se você não estimular a memória no processo de recordação, por mais que você tenha memorizado, você também não vai conseguir lembrar. Então, estratégias de recordação, meu curso, aliás, há 16 anos atrás, foi o primeiro curso a ensinar recordação e o primeiro curso a ensinar concentração. Então, a memorização, recordação e concentração. Técnicas de leitura concentrada, para você conseguir manter o foco na leitura. Isso é uma técnica que eu faço com atores e atrizes. Eles têm uma ferramenta, uma habilidade muito grande de se concentrar no teatro, se concentrar na leitura dos textos. Então, a técnica dos atores e das atrizes para você se concentrar no seu texto, no seu estudo. Como eliminar aqueles pensamentos intrusos que nos ocorrem durante o estudo, durante a nossa leitura, aquelas musiquinhas de fundo. Então, existem estratégias cognitivas para isto. Essa mesma estratégia da música, que nós vamos aprender a eliminar no curso, nós vamos usar essa mesma estratégia para criar memórias de longa duração. Então, o que você estudou hoje, normalmente a gente esquece quase tudo no dia seguinte. Pessoas que não têm técnicas mnemônicas esquecem praticamente tudo. O que a gente vai aprender? O que você aprendeu hoje, a aula que você assistiu, o livro que você leu, você vai aprender a revisar em períodos programados. Então, existe um período programado que vai produzindo o quê? O que a gente chama de traço na memória, ou memória de longa duração. Quais são esses intervalos que você deve repetir? Não são muitos intervalos, não é a quantidade de vezes que você repete que determina a memória de longa duração. É o espaço entre cada repetição. Isso também é uma pesquisa recente que nós vamos passar para você no curso. São duas técnicas fantásticas para você criar memórias de longo prazo. E aquela memória, você é um estudante de Direito, primeiro semestre de Direito. O que você aprendeu no primeiro semestre, possivelmente você vai usar no exame da OAB daí 5 anos. Ou seja, será que você normalmente lembraria o que você aprendeu? Não lembraria. Com técnicas de revisão você aprende a construir uma memória de longo prazo e lá no último ano você ainda estará lembrando daquilo que viu no primeiro ano. Então são técnicas de recordação e textos técnicos, textos difíceis, técnicas de leitura, técnicas de concentração, técnicas de estudo de textos técnicos. O texto difícil, chamado texto técnico, você não resolve na mera leitura. Tem gente que tenta aprender textos técnicos lendo, relendo, não consegue, aí lê tudo de novo, não consegue. Por quê? O texto técnico você não lê, você estuda. Só que é um estudo diferente. Eu vou ensinar um método que qualquer jovenzinho consegue dominar a mais complexa teoria. Também é um método muito simples, muito forte também. Ele é passado no meu box, não pergunte se ele estudou, mas no curso ele vai totalmente detalhado para você. E o curso de memorização ele é o completo, ele é o mais completo do país. O presencial tem 8 horas de duração, o online tem 14 horas de duração, tem mais conteúdos, tem mais exercícios. Será que dá certo comigo, Renato? O curso dá certo, o curso ele tem 16 anos de mercado. Se você tem dúvida, será que funciona ou não, será que o curso é bom ou não, essa dúvida ela é justa, porque existem, como eu disse, cursos bons, cursos péssimos e o curso excelente. Às vezes o curso excelente, você deixa de se inscrever no curso excelente porque já teve uma experiência ruim com outros profissionais. Deixa eu te contar um pouquinho do meu histórico, por que o curso ele funciona. 16 anos de mercado. Método validado, primeiro recordista brasileiro de memória. O meu método foi assistido por técnicos do MEC. Meu método ele é apresentado nos principais congressos de educação nacionais e alguns internacionais. E você sabe que um congresso sério de educação não entra qualquer sistema, não entra qualquer método. O meu método ele é aplicado normalmente em grandes empresas do país e também em órgãos do governo, escolas de magistratura, só para magistrados. Então, um público extremamente seleto que assiste o meu curso. Meu treinamento é aplicado dentro, por exemplo, dentro do STF em Brasília, já foi feito várias turmas na Receita Federal, em Ministérios da Defesa. O meu treinamento ele foi feito em escolas, universidades públicas e privadas. Então é um trabalho que já vem sendo melhorado, testado e aplicado. Eu tenho hoje uma carteira de 250 mil alunos. Eu não estou jogando um número aleatório. São 250 mil alunos cadastrados que assistiram ao curso presencial. Então 250 mil pessoas durante esses 16 anos estiveram comigo
pessoalmente assistindo o meu curso, tirando dúvida. Então eu tenho uma bagagem muito boa. É aquela história do martelo. Não sei se você conhece a historinha do empresário que ele tinha um problema numa máquina e a máquina tinha pifado e ele chamou um técnico. E o técnico deu uma olhada na máquina, deu uma sondada, abriu uma portinha, abriu outra e pediu um martelo. E quando ele pediu o martelo, ele foi lá e martelou e a máquina voltou a funcionar. Coisa assim de um trabalho de 10 minutos no máximo. E no dia seguinte chegou a fatura e o empresário olhou a fatura, $1.000, ficou indignado. Poxa, mas $1.000 por 10 minutos de trabalho eu vou ligar. Ele ligou na empresa e pediu uma discriminação dos serviços. Aí veio escrito dessa forma: martelada, $1. Preço da martelada, $1. Saber onde martelar, $999. Então, a diferença do curso do método Renato Alves para os outros cursos é que eu sei exatamente onde martelar. Eu sei exatamente o problema de memória que você pode estar sofrendo no seu trabalho, nos seus estudos, as dificuldades dos estudantes em memorizar, em se concentrar, desde pessoas que querem absorver mais informações até pessoas que se sentem muito esquecidas. Eu sei exatamente aonde martelar, né? Onde exatamente chegar e te ajudar. O curso online, o seu suporte diretamente comigo, então as suas dúvidas, as suas perguntas vem direto para mim, eu respondo pessoalmente, então você tem até uma espécie de coaching indireto. Também no nosso trabalho você está tendo a garantia de que o seu investimento está sendo bem feito. E o custo do treinamento é um custo muito baixo perto do benefício. Se você, por exemplo, estuda numa faculdade, você paga aí 500, 600, 700, 1.000, 1.200, 3.000 reais por mês de faculdade. O curso não chega nem a 15% disso. Aí é um curso que você vai usar para a sua vida inteira. Um curso de memorização é um curso para a vida. E com certeza vai fazer diferença na sua vida também. Ok? Tendo alguma dúvida, me escreve. Tendo alguma dúvida, entre em contato com a gente, com o nosso escritório. Você tem o site renatoalves.com.br, tem todos os nossos dados. Nossa reputação no mercado está muito legal. Nós temos livros, também são 7 livros publicados, 3 deles nas listas dos mais vendidos. Como diz Margaret Bolden num livro chamado Dimensões da Criatividade, ela diz que quem determina o que é criativo ou não é o autor, é o público. Se o público determinar que aquilo é criativo, então aquilo realmente é criativo, não é um autor que diz isso. Então, se os meus livros entrarem em listas dos mais vendidos, o meu trabalho é o trabalho de memorização mais frequentado do país. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida também. Fique à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida comigo, com a minha equipe. Fique à vontade para se inscrever no curso. Se você gostar do curso, perfeito, indica. A garantia do nosso curso é a garantia de todo o produto digital. Você compra, você tem até 30 dias para pedir devolução caso você não tenha aproveitado o treinamento. Mas eu tenho certeza que você vai aproveitar porque o treinamento ele é muito didático mesmo. Serve para qualquer pessoa que tenha boa vontade de aplicar o método e vai conseguir seus resultados. Quando é que você começa? Agora mesmo. Você pode entrar no meu site, você pode se inscrever no curso de memorização, você recebe a senha e já começa a assistir agora mesmo as aulas. E aí eu estarei com certeza do lado de cá esperando seu feedback, contando as suas histórias de sucesso e superação a partir do nosso treinamento. O curso de memorização é um curso para a sua vida. Muito obrigado, sucesso!